Se você já passou uma noite dirigindo por estradas desertas, sabe como a escuridão parece ganhar vida. O silêncio, os faróis iluminando apenas alguns metros à frente, e aquela sensação estranha de que você não está sozinho. Agora imagine isso acontecendo com frequência, em viagens longas e solitárias, onde qualquer coisa pode acontecer. Hoje, eu trouxe 5 relatos reais de caminhoneiros que enfrentaram o inexplicável. Histórias assustadoras que vão te fazer pensar 2 vezes antes de pegar a estrada à noite. Relato 1. O passageiro invisível. Era uma noite chuvosa, e eu estava na BR-116, indo sentido Curitiba. O rádio chiava, a neblina tornava difícil enxergar, e eu já estava exausto. Foi quando vi um homem à beira da estrada, acenando desesperado. Eu não costumo pegar carona, mas algo naquela cena me fez parar. O sujeito estava molhado, tremendo, e parecia em choque. Assim que entrou no caminhão, ele ficou calado. Só olhava para frente. Perguntei onde ele queria descer, e ele respondeu com a voz baixa: mais à frente, perto da próxima ponte. Estranhei, mas continuei dirigindo. O estranho era que, enquanto ele estava ali, a cabine ficou com um cheiro forte de terra molhada, como se alguém tivesse acabado de sair de um cemitério. Quando me aproximei da ponte indicada, olhei para o lado para avisá-lo, mas ele não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio, completamente seco, como se ninguém tivesse sentado ali. Fiquei arrepiado e quase perdi o controle do volante. No outro dia, parei em um posto e contei a história para um frentista. Ele ficou pálido e disse: já ouvi esse relato antes. Há anos, um homem morreu atropelado exatamente onde você pegou essa carona. Fiquei sem palavras. Meu coração disparou e um calafrio percorreu minha espinha. O frentista continuou me encarando, como se esperasse minha reação. Eu tentei rir, jogar aquilo como uma coincidência bizarra, mas no fundo eu sabia que não era. O cheiro de terra molhada ainda parecia estar impregnado em minhas narinas, e a lembrança do passageiro silencioso me fez suar frio. Você está brincando, né? Perguntei, esperando que ele soltasse uma risada e dissesse que era só uma história para assustar caminhoneiros. Mas ele balançou a cabeça lentamente. Não estou. Já ouvi essa história de outros motoristas. Sempre um homem pedindo carona na chuva, perto daquela ponte. Sempre desaparecendo antes de chegar ao destino. Engoli em seco. Minhas mãos tremiam levemente quando peguei o café que o frentista me ofereceu. Precisei de um momento para organizar meus pensamentos. Será que minha mente pregara uma peça? Eu estava cansado, dirigindo a horas, sob forte chuva. Talvez tivesse imaginado tudo. Mas, e o cheiro? E o fato de eu ter visto aquele homem tão claramente? Antes de seguir viagem, resolvi perguntar mais. E esse cara? O que aconteceu com ele? O frentista suspirou e coçou a cabeça antes de responder. Dizem que ele era um viajante, caminhava pela rodovia à noite. Um motorista cansado, como você, não viu ele na neblina. O cara morreu na hora. Desde então, ele aparece para pedir carona, como se tentasse terminar sua viagem inacabada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o resto do caminho. Eu queria esquecer, queria acreditar que foi só uma alucinação. Mas quando passei pela mesma ponte novamente, 2 dias depois, senti aquele cheiro de terra molhada invadir a cabine de novo. Olhei pelo retrovisor, e juro que vi, por um instante, a silhueta de alguém sentado no banco do passageiro. Dessa vez, eu não olhei de novo. Apenas apertei o acelerador e segui em frente. Relato 2. A criança na janela. Certa vez, eu estava dirigindo por uma estrada de terra em Minas Gerais. Era madrugada, e a única luz vinha dos meus faróis e da lua. O rádio estava desligado, e eu escutava apenas o motor do caminhão e o barulho dos grilos. Foi então que senti um arrepio. Olhei pelo retrovisor e vi um vulto pequeno se movendo rápido. Era como se alguém estivesse correndo atrás do caminhão. Acelerei, achando que era coisa da minha cabeça, mas, quando virei para a janela do passageiro, quase infartei. Uma criança estava ali, do lado de fora do caminhão, me olhando através do vidro. O rosto pálido, os olhos fundos e um sorriso que não parecia humano. Pisei no acelerador e só parei quilômetros depois, em um posto de gasolina. Perguntei ao frentista se havia alguma vila ali perto. Ele me olhou assustado e respondeu: tem não, mas já ouvi falar dessa criança. Muitos motoristas dizem que ela aparece na janela dos caminhões, sempre sorrindo.
Fiquei parado ali no posto por um tempo, tentando recuperar o fôlego. Minhas mãos ainda tremiam no volante, e o suor frio escorria pela minha nuca. O frentista percebeu minha expressão e me ofereceu um café. Peguei o copo de plástico, mas quase o derrubei ao lembrar daquele rosto pálido, daquele sorriso que parecia se estender além do normal. Você disse que outros motoristas já viram essa criança? Perguntei, tentando manter a voz firme. O frentista assentiu lentamente. Sim, já ouvi essa história algumas vezes. Sempre um menino, pequeno, magro, com aquele sorriso estranho. Alguns dizem que ele só aparece na janela. Outros juram que já ouviram ele rindo ou até chamando pelo nome deles. Meu estômago embrulhou. Eu não tinha ouvido risada nenhuma, nem meu nome sendo chamado. Mas e se tivesse ficado mais tempo ali, o que teria acontecido? Mas quem é essa criança? Ou melhor, quem foi? O frentista suspirou e coçou a cabeça antes de continuar. Dizem que, há muitos anos, um menino morava por essas bandas com a família. Uma noite, ele saiu para brincar e nunca mais voltou. Acharam pegadas perto da estrada, mas o corpo nunca apareceu. Desde então, motoristas que passam por aqui de madrugada veem essa assombração, como se ele ainda estivesse vagando, procurando um jeito de voltar para casa. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Minha mente tentava achar uma explicação lógica. Cansaço, ilusão de ótica, qualquer coisa. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era imaginação. Eu vi, eu senti. Depois de um tempo, me forcei a voltar para o caminhão. Ainda tinha uma longa viagem pela frente. Mas, antes de sair do posto, olhei de relance para a janela do passageiro. E por um segundo, apenas um segundo, juro que vi uma sombra pequena, imóvel, como se esperasse por mim. Pisei fundo no acelerador, e não olhei mais para o lado. Relato 3. O caminhão fantasma. Essa aconteceu comigo e com um colega de estrada, o Zeca. Estávamos subindo a Serra do Mar, em comboio. Eu ia na frente, ele vinha atrás. Conversávamos pelo rádio quando, de repente, ele parou de responder. Olhei pelo retrovisor e vi um caminhão velho, todo enferrujado, ultrapassando o Zeca em alta velocidade. Mas o estranho é que ele não fazia barulho nenhum, nem do motor, nem dos pneus na pista. Era como se estivesse flutuando. Quando finalmente o Zeca respondeu no rádio, sua voz estava trêmula. Cara, você viu isso? Ele me contou que, ao olhar para dentro do caminhão, viu o motorista. Um homem magro, pálido, com os olhos completamente negros. Só que, ele não estava segurando o volante. Depois daquele dia, evitamos aquela rota à noite. E até hoje me pergunto, que diabos era aquilo? Fiquei em silêncio por alguns instantes, sentindo um arrepio subir pela nuca. O rádio chiava baixinho enquanto o Zeca tentava recuperar o fôlego. Eu também tinha visto aquele caminhão, e a imagem ainda estava nítida na minha mente. A lataria retorcida, o jeito que ele deslizou pela estrada como se não tocasse o asfalto, e, principalmente, a visão assustadora do motorista, ou seja lá o que era aquilo parado atrás do volante, sem tocá-lo. Cara, a gente precisa sair logo dessa serra, respondi, tentando ignorar o aperto no peito. Zeca concordou, e aceleramos. Mas, por mais que tentássemos nos afastar, a sensação de que não estávamos sozinhos não ia embora. Meus faróis iluminavam a estrada molhada à frente, e eu olhava pelo retrovisor a cada minuto, esperando não ver aquele caminhão outra vez. Foi então que o rádio chiou mais forte, e uma voz que não era a de Zeca surgiu na frequência. Uma voz baixa, distorcida, como se estivesse falando de muito longe. Vocês não deveriam estar aqui. Meu sangue gelou. Olhei para o rádio, para o espelho, para a estrada. O Zeca também ouviu. Cara, você está ouvindo isso? Quem está na linha? Sua voz estava desesperada. Não respondi. Estava focado na pista, porque algo estava errado. Os postes pareciam mais espaçados, a neblina tinha ficado mais densa, e o som do motor do meu próprio caminhão parecia abafado. O que quer que fosse aquilo, parecia estar nos puxando para algum lugar. Então, de repente, o rádio parou. O silêncio pesou, até que a voz de Zeca voltou, ofegante. O caminhão. Ele está na minha traseira de novo. Olhei pelo retrovisor e congelei. Lá estava ele, o caminhão fantasma. Mas dessa vez, os faróis dele estavam apagados, e eu podia ver nitidamente o motorista. Ele virou a cabeça lentamente para o lado e sorriu.
um sorriso largo demais, que não parecia humano. Pisei fundo no acelerador. A gente tem que sair daqui. Não sei se foi o medo ou o puro desespero, mas em minutos conseguimos sair da serra e alcançar um posto. Quando paramos, descemos dos caminhões sem dizer nada por alguns segundos. Até que Zeca quebrou o silêncio. Aquilo não era desse mundo, e eu sabia que ele estava certo. Relato 4. O Homem de Chapéu. Uma das histórias mais assustadoras que já ouvi veio do meu pai, também caminhoneiro. Ele me contou que, quando era jovem, fez uma entrega em uma cidade do interior de Goiás. Na volta, resolveu dormir dentro do caminhão, em um pátio de estrada deserto. No meio da madrugada, acordou com um barulho de passos. Olhou pelo vidro e viu um homem de chapéu parado na frente do caminhão, só observando. Meu pai ligou o motor para espantar o sujeito, mas, quando piscou os olhos, ele sumiu. Achando que estava sonhando, tentou voltar a dormir. Mas, minutos depois, sentiu um peso no colchão, como se alguém tivesse sentado ao lado dele. Ele se virou devagar e viu o homem de chapéu dentro da cabine, sorrindo para ele. Meu pai gritou, acendeu todas as luzes e saiu do caminhão. O homem sumiu no ar, como fumaça. Depois disso, ele nunca mais dormiu dentro do caminhão em estrada deserta. Meu pai contou essa história apenas uma vez, numa noite de tempestade, enquanto tomávamos café na cozinha de casa. A voz dele estava firme, mas os olhos tinham algo diferente, como se ele ainda sentisse aquele arrepio na pele, mesmo depois de tantos anos. Ele disse que naquela noite, depois de ver o homem desaparecer no ar, ficou do lado de fora do caminhão por um bom tempo, sentindo o coração martelar no peito. O silêncio do pátio era sepulcral, interrompido apenas pelo vento que assobiava entre as árvores. Ele acendeu um cigarro com mãos trêmulas, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse o cansaço, talvez um pesadelo, mas o peso que sentiu no colchão, aquilo foi real. Ainda assim, criou coragem e decidiu voltar para a cabine. Trancou as portas, verificou tudo ao redor e se forçou a deitar novamente. Mas o sono não veio. Ele ficou ali, encarando o teto, escutando apenas o tic-tac do relógio no painel. Foi então que o frio começou. Um frio que não fazia sentido, porque a noite era quente e abafada. Ele sentiu um arrepio percorrer cada centímetro do corpo, como se alguém estivesse ali, o observando de perto. Mas ele não queria olhar. Não queria confirmar o que já sabia no fundo da alma. Ele não estava sozinho. A respiração ficou pesada. O peito parecia comprimido. O ar dentro da cabine estava denso, carregado. E então, veio o sussurro, baixo, arrastado, bem ao lado do ouvido dele. Você não devia estar aqui. Meu pai disse que nunca se moveu tão rápido na vida. Pulou do colchão, destravou a porta com dedos trêmulos e saiu correndo para longe do caminhão. Só parou quando chegou perto de um posto abandonado na beira da estrada. Ficou ali, ofegante, até o dia amanhecer. Quando voltou ao caminhão, esperava encontrar tudo como havia deixado. Mas o colchão estava afundado, como se alguém ainda estivesse sentado ali. Depois daquele dia, ele nunca mais dormiu sozinho em estrada deserta. E até hoje, quando fala do homem de chapéu, seus olhos escurecem, como se a sombra daquela noite ainda o perseguisse. Relato 5. O pedido de socorro. Essa aconteceu na estrada que liga São Paulo ao Paraná. Eu dirigia de madrugada quando vi um carro tombado no acostamento. Parei para ajudar e desci do caminhão com uma lanterna. Me aproximei do carro e ouvi um sussurro vindo de dentro. Me ajuda. Olhei pela janela e vi uma mulher no banco do passageiro, com os olhos cheios de lágrimas. Corri de volta para o caminhão para pegar o celular e chamar socorro. Quando voltei ao carro, ele estava completamente vazio, sem ninguém dentro. Mais tarde, descobri que aquele acidente tinha acontecido semanas antes. Todos no carro haviam morrido na hora. Desde então, motoristas dizem que, às vezes, à noite, ainda escutam alguém pedindo ajuda naquele trecho da estrada. Fiquei parado ali, sentindo um arrepio gelado percorrer minha espinha. Meu coração martelava no peito, e meus pensamentos tentavam encontrar alguma explicação lógica. Eu tinha visto aquela mulher. Eu ouvi a voz dela. Como aquilo era possível, dei alguns passos para trás, iluminando o interior do carro com a lanterna mais uma vez. Nada. Os bancos estavam vazios, cobertos por poeira e folhas secas que haviam entrado pelas janelas quebradas.
O vidro do lado do passageiro, onde eu tinha visto o rosto desesperado da mulher, estava estilhaçado, mas nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali há pouco tempo. Engoli em seco e me virei para o acostamento. O vento forte balançava as árvores, fazendo um som baixo e inquietante. A estrada estava deserta, nem um farol ao longe, nenhum som além do próprio vento e do zumbido da noite. Resolvi sair dali. Voltei apressado para o caminhão, fechei a porta com força e liguei o motor. Mas, quando acendi os faróis, senti o sangue gelar. No reflexo do para-brisa, por um instante, vi uma sombra no banco do passageiro. Apenas um vulto, indistinto, mas o suficiente para fazer minha respiração travar. Pisquei, e a sombra já não estava lá. Engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude. No dia seguinte, ainda com a cabeça cheia daquela cena, comentei o ocorrido com um grupo de caminhoneiros num posto. Um deles ficou sério e me perguntou exatamente onde tinha sido. Quando respondi, ele trocou um olhar estranho com os outros, e então me contou a história. Aquele acidente foi feio. Um carro capotou depois de ser fechado por um caminhão. Todos morreram na hora. Dizem que a mulher no banco do passageiro foi a última a falecer. Ela ainda estava consciente quando os bombeiros chegaram, mas não conseguiram salvá-la. Fiquei mudo. Alguns motoristas que passam lá à noite já ouviram pedidos de socorro. Ele continuou. Mas, quando param, não tem ninguém. Depois disso, nunca mais passei por aquele trecho sem sentir um frio na espinha. E, toda vez que olho pelo retrovisor, me pego esperando ver aquela sombra de novo. Se você gostou dessas histórias assustadoras e quer ouvir mais relatos aterrorizantes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários, você já viveu algo sobrenatural na estrada ou em outro lugar? Vou adorar ler suas histórias. Se tiver coragem, claro. Nos vemos no próximo vídeo se você conseguir dormir até lá.